Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E nessa noite nós iremos começar um novo tema para continuar no nosso processo de aprofundamento do desenvolvimento mediúnico. Antes dessa série de palestras, eu fiz uma série de palestras falando sobre desenvolvimento mediúnico e como desenvolver cada tipo de mediunidade. Nesses vídeos aqui em diante, eu vou ensinar métodos e técnicas para a gente contatar os espíritos, contatar o nosso anjo guardião e avançar no nosso processo de desenvolvimento mediúnico através do contato com o nosso anjo guardião, de acordo com a teurgia. Primeiro eu coloquei esse quadro aí, que é um quadro bem famoso, onde mostra um anjo guardião protegendo duas crianças. Primeiro de tudo, eu tenho de deixar aqui claro que a gente tem uma visão meio fantasiosa dos anjos. Essa visão aqui que a gente tem é uma visão que foi criada lá no renascentismo, como uma forma de arte, para tratá-los como seres bonitinhos, fofinhos e tudo mais. Os anjos realmente são seres positivos, são os seres que guardam e protegem a gente, mas segundo a visão da Bíblia, muitas das vezes eles não se apresentam para a gente com esse formato aqui. Por exemplo, lá em livros como o de Ezequiel, mostra que ele via anjos às vezes com uma cabeça de leão e várias asas, ou em outro canto viam como vários anéis circulando como se fosse uma hélice de um átomo e cheio de olhos. Mas provavelmente nos primeiros contatos, para não lhe assustar, seu anjo guardião ele pode aparecer para você com esse formato aqui fofinho, bonitinho, com asas e tudo mais. Então, só dando uma breve explicação, geralmente eles eram retratados com asa para representar a leveza espiritual e o fato de que eles eram, entre aspas, seres que viviam nos céus. E por que eu coloquei aqui em específico esse quadro? Porque nesse quadro a gente vê aí esse anjo protegendo essas duas crianças e cuidando delas enquanto elas nem percebem que ele está ali. Tem uma frase muito bonita chamada, uma música muito bonita chamada Epitáfio que fala assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Basicamente é o que representa essa cena aí para mim. Os anjos, os guias, os espíritos protetores o tempo inteiro estão como o, entre aspas, acaso nos protegendo enquanto nós estamos distraídos nessa vida física, nesse plano material. Então, os anjos, eles são seres que muitas das vezes protegem a gente e cuidam e estão ao nosso redor sem que a gente percebam. Eles interferem, nos auxiliam em situação de uma forma meio oculta para que a gente não os veja, não os perceba ou não os sinta, pelo menos até que a gente desenvolva a nossa mediunidade, a nossa conexão, porque assim eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Em outras palestras que eu falei aqui sobre os anjos, eu fiz as seguintes reflexões para vocês. Se, por exemplo, você estivesse prestes a fazer uma coisa errada e você fosse o tipo de médium vidente que vê espíritos o tempo inteiro e você visse seu anjo guardião do teu lado em toda a glória e esplendor, bonitão, grandão, com asas límpidas, te olhando enquanto você está prestes a fazer a coisa ruim, você a faria? Provavelmente não. Você provavelmente ficaria envergonhado e desistiria do ato que você está prestes a cometer. Tecnicamente isso seria bonito e bom, afinal evitaria a gente de fazer um monte de coisa errada. Mas você percebe aí que se você deixasse de fazer essa coisa, não seria porque você não queria fazer ela, mas sim pela vergonha que você teria de fazer ela diante do anjo? A mesma coisa acontece que nós estamos no universo enquanto Deus está em todos os locais nos vendo com a sua onipresença. Se a gente realmente confiasse em Deus 100% e tivesse total certeza de que Ele existe e de que Ele olha por nós cometeríamos muitos dos erros que nós acabamos por fazer? Provavelmente não.
Então, os anjos e os espíritos protetores, em muitos momentos, eles não podem se fazer presentes e visíveis e perceptíveis a nós, porque isso tiraria, de certa forma, o nosso livre-arbítrio. Porque a gente não ia ter mais o livre-arbítrio de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer atitude, porque a gente ia ser muito mais pensativo em relação às consequências que viriam disso, e a gente deixaria de fazer as coisas da nossa vontade. É que nem uma criança pequena. A criança pequena ela vai querer tentar futucar a tomada ou então fazer alguma coisa errada quando a mãe não tá olhando ela. E se a mãe olhar ela, ela vai desistir na hora do erro que ela tá prestes a cometer, certo? Então os nossos anjos guardiães, eles são seres que estão o tempo inteiro nos vigilando, o tempo inteiro nos auxiliando em todos os momentos do nosso dia a dia. Eles o tempo inteiro estão enviando energia para nos cobrir, para nos analisar e para saber o que a gente está fazendo, para que assim eles possam nos auxiliar caso algo venha a acontecer. Inclusive no banho, inclusive quando eu tô no banheiro, sim, e para eles tanto faz, porque eles são seres puros, eles sabem que nós temos necessidades biológicas, eles sabem que a gente tem necessidade de ir ao banheiro, de tomar banho, de fazer atos carnais para poder ter reprodução, e não tem por que você ter vergonha ou qualquer tipo de coisa, afinal, ele é um ser tão evoluído que para ele, tipo, tanto faz o que você, macaco atrasado, símil, Homo sapiens está fazendo aqui no planeta Terra. Pra ele é tipo, ah, só tô ajudando esse cara aqui a evoluir. Então a gente não tem por que ter vergonha ou medo ou receio do nosso anjo estar nos observando, já que essa é uma pergunta frequente que geralmente fazem a mim, por isso que eu sempre explico. E o nosso anjo ele é um ser puro. Ele é um ser que já está muito mais evoluído e ele não tem essas preocupações em relação ao que a gente tem de vergonha e de pudor. Mas, de novo, a liberdade que a gente tem de estar aqui encarnado evoluindo vem exatamente do fato de que nós não o vemos, nós não percebemos. E o estudo da teurgia, que é o que eu vou explicar nas próximas palestras, é o processo de desenvolver a capacidade e a habilidade de sentir, de ver, de perceber e de pedir o auxílio desse anjo para que ele seja mais ostensivo na nossa vida, seja mais nítido a percepção que ele está ali e também que ele possa interferir mais na nossa vida. Lembra como eu falei que existe o tal do livre-arbítrio? Então, para você ser protegido e para que um anjo e para que um ser de luz interfira na sua vida, você tem que pedir o auxílio dele, porque ao pedir, você está usando o seu livre-arbítrio para dizer: eu quero o seu auxílio. Vamos dizer que você está fazendo um trabalho da faculdade, você está fazendo um dever, uma tarefa de casa, e você não está conseguindo fazer sozinho, porque você tem o seu livre-arbítrio de aprender daquela forma. Mas às vezes você vai lá e pede para o seu irmão mais velho, você pede para algum colega de sala que sabe mais o assunto: ô velho, me ajuda aqui a responder isso aqui. Então você usou do seu livre-arbítrio para pedir auxílio essa pessoa e ela vai te ajudar provavelmente. Mas lembre-se, esse seu amigo, esse seu irmão, esse seu colega só vai lhe ajudar se ele achar que você merece. Se você é um folgado que não faz nada e só fica pedindo ao anjo ajuda, é óbvio que ele não vai lhe atender. Mas se você é uma pessoa focada, dedicada, que faz a sua parte e ainda assim pede esse auxílio, aí sim ele vai fazer questão de te ajudar. Geralmente a teurgia e o trabalho com anjos é uma parte da magia que geralmente poucas pessoas querem se dedicar de verdade. Por quê? Porque diferente de outros tipos de magia, onde a entidade, o ser, vai pedir, sei lá, bebida, sangue, oferendas ou sei lá o quê, anjos pedem de você bom comportamento, disciplina, dedicação, estudo e basicamente tudo aquilo que a gente já aprende aqui no kardecismo, amar o próximo, respeitar o próximo e tudo mais. Então, geralmente as pessoas não cultuam e não se dedicam tanto aos anjos exatamente por isso, porque eles são seres mais rígidos, mais sérios, mais exigentes e que querem que você tenha um comportamento justo, digno e honrado para que eles possam também fazer por merecer e auxiliar. Então, em outra palestra que eu expliquei a criação, que eu expliquei como Deus fez o universo, que eu expliquei do porquê nós existimos e tudo mais, eu expliquei que os anjos são como irmãos mais velhos, Deus é como nosso pai, e nós somos como essas criancinhas aí dessa pintura, que estão precisando de auxílio para poder amadurecer e aprender. Quando a gente era um bebê, a gente não precisou de auxílio para aprender a andar. Então, quando a gente não sabia falar, a gente não precisou de auxílio de quem já sabia falar para poder aprender o beabá.
Então, a mesma coisa acontece. Os anjos, eles podem nos auxiliar a desenvolver em nós habilidades angélicas, habilidades mais ligadas à nossa mediunidade e a desenvolver a luz interna que habita dentro de nós. Então, os anjos, eles são seres puros, seres que nos auxiliam e seres que, ao mesmo tempo que podem fazer muito bem, podem fazer, entre aspas, na nossa visão humana, muito mal, se for da vontade de Deus de que assim proceda. Como assim, Francisco, um anjo pode fazer algo ruim? Então, às vezes uma pessoa ela tá precisando passar por alguns karmas e algumas dificuldades e sofrer um pouco para ela aprender e amadurecer. E como o anjo ele é um ser que trabalha para a evolução da humanidade, se você tá penando para aprender algo, ele pode sim te fazer sofrer um pouco para que você aprenda isso mais rápido. Então, assim na terra como nos céus, às vezes seu pai vai dar um tapinha em você e mandar você ir fazer a tarefa de casa porque você tá enrolando para fazer ela, certo? Então, só para deixar claro, não dizer que eu tô romantizando os anjos e colocando como se eles fossem seres perfeitos que não fazem um mal nunca. Então, deixando isso bem claro, eu também coloquei essa imagem aqui porque é dito que até os 9 anos, que é quando fecha a moleira, entre aspas, da criança, geralmente é o período onde os anjos são mais ativos e atuantes na vida delas, das crianças. Porque durante a infância nós somos, entre aspas, mais puros. Apesar de sermos espíritos antigos que podem ter cometido erros, tecnicamente a gente durante a infância ainda é mais puro. Então por isso também essas criancinhas aí nessa imagem que para mim representa o ato de que quanto mais a gente trabalha a magia angélica, que se chama teurgia, mais próximo e mais perto estaremos desses seres angélicos, desses seres perfeitos, e mais teremos desenvolvido em nós as habilidades e as características deles. Quem chegou agora, depois vê lá no YouTube essa introdução que eu coloquei aqui na palestra, porque vai ajudar a entender o que é que eu vou explicar daqui em diante. Então, depois vão lá no YouTube que vai estar a gravação. Então, agora que eu já dei esse preâmbulo e essa explicação, que essa é a primeira palestra dessa série, eu vou explicar o que é que eu vou explicar nos próximos vídeos dessa série e o que é que vai ser estudado daqui em diante. Vou explicar também como vocês podem aprender essa prática da teurgia para melhorar o contato com o anjo guardião de você e com os seus espíritos protetores, o que vai fazer com que você tenha um desenvolvimento mediúnico muito mais seguro e muito mais evolutivo, sabe? Porque com o anjo guardião, com o seu espírito protetor, com a versão mais pura sua ou com esse anjo, vai ser bem mais fácil desenvolver o seu processo espiritual. Primeiro de tudo, para a gente entender como é que a gente vai fazer esse contato com os anjos, a gente tem que entender o que é teurgia. Teurgia é o ramo da magia, ou o ramo da história que estudou como é que nós podemos nos conectar com seres mais evoluídos para assim podermos desenvolver a nossa parte de Deus. Afinal, como eu já expliquei em várias palestras para vocês, se você é filho de Deus, você também é um Deus. Só que você é um Deus ainda na infância da vida, assim como um bebê humano não tem todas as capacidades que um adulto, você também ainda não desenvolveu tudo. E o que prega a teologia é a capacidade de você tentar desenvolver a sua parte divina em si. E teurgia vem lá do grego theos, que é geralmente Deus, e urgia, que seria tipo a obra de Deus, a forma com que você vai aprender a se conectar com Deus e a desenvolver o Deus que habita dentro de você. Então, depois vocês param aí, leem melhor, que é a Wikipédia, basicamente é isso aqui. E em livros como A Chave Menor de Salomão e também lá na Antiguidade, os grandes romanos, o pessoal lá da Grécia Antiga, o pessoal lá dos antigos neoplatônicos, Jâmblico, Proclo, enfim, eles eram os que mais estudavam e trabalharam e desenvolveram esse conceito de teurgia, principalmente Jâmblico, que fez um trabalho incrível sobre isso. Mas basicamente teurgia é o caminho de estudo para você aprender a desenvolver o Deus que existe dentro de você. Hoje em dia na internet, com isso de TikTok, YouTube e etc., o que está muito famoso é o oposto de teurgia, que se chama goetia ou goécia. Goécia, como está sendo bem definido aqui, refere-se à magia que invoca ou comanda demônios ou espíritos atrasados para que eles realizem vontades humanas e desejos humanos, que é muito lá difundido pela chave menor de Salomão,
que fala sobre os 72 daimons, ou demônios, enquanto que a chave maior de Salomão trata dos 72 anjos, que seriam, no caso, os espíritos que nos auxiliam na nossa evolução. Então, existem 72 anjos, e opostos a esses 72 anjos, existem aí os 72 daimons. Então, primeiro de tudo, bora lá descobrir de onde é que vieram esses nomes, como é que esses nomes de Deus surgiram, no caso, os nomes dos 72 anjos. O nome dos 72 anjos surgiram lá na tradição da Cabala através do Shem Hemaforesh. Sim, é esse nome aqui bonitão, Shem Hemaforesh. Lá há muito tempo atrás, um conjunto de rabinos desenvolveu a técnica de união de letras hebraicas para desenvolver os 72 nomes de Deus. Cada um dos nomes dos anjos é composto de 3 letras hebraicas. Mais pra frente eu vou explicar isso para vocês, vai ficar mais fácil de entender. E essas três letras hebraicas foram retiradas do Tetragramaton, que é o nome dado ao nome de Deus em hebraico, que é esse nome aqui, que se lê Yod He Vav He, que é o nome de Deus lá na tradição cabalística. E aí, vários rabinos, numa tradição, juntaram lá os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 14 de Êxodo, que é composto de 72 letras, e eles juntaram a primeira letra do capítulo 19 com a primeira letra do capítulo 20 com a primeira letra do capítulo 22, formando assim o nome do primeiro anjo, que se chama Ve-Hu-Ya. Então, se você nasceu entre o grau 0 ao grau 5 do signo de Áries, você é regido pelo anjo Verruiá. Se você nasceu entre o grau 5 ao grau 10 de Áries, você é regido pelo anjo Geliel. Se você nasceu entre o grau 10 ao grau 15 do signo de Áries, lembram aquela palestra que eu mostrei lá, o mapa astral, onde fica o sol, etc? Então, eu ensinei isso daqui. Você é regido por Citael. Se você nasceu entre o grau 15 e o grau 20 do signo de Áries, você nasceu protegido pelo anjo LMA. Se você nasceu entre o grau 20 a 25 de Áries, você é regido pelo anjo Mahashia. E se você finalmente nasceu entre o grau 25 a 30 de Áries, você é protegido pelo anjo Lelahel. Inclusive, uma das pessoas que está aqui ao vivo assistindo a palestra pelo Google Meet, ela nasceu no grau 27 de Áries, e ela é protegida pelo anjo Lelahel, segundo a Kabbalah. Ela já frequenta aqui há muitos anos, por isso que eu lembro do mapa astral dela, e o sol dela tá no grau 27 de Áries. Então, se ela tá entre o grau 25 ao grau 30, ela tá protegida pelo anjo Lelahel. E quando eu ler e explicar as características do anjo Lelahel, ela vai entender mais do porquê e qual é a missão dela nessa encarnação. E por aí vai. A cada 6 anjos encerra um signo. Por exemplo, esses 6 anjos aqui são os anjos do signo de Áries. Esses 6 anjos aqui são anjos do signo de Touro. Esses 6 anjos seguintes aqui são do signo de Gêmeos. E por aí vai até fazer os 12 signos. Cada signo tem 6 anjos regentes. E aí, quando você descobre o nome do seu anjo, você aprende a fazer o seu processo de autoconhecimento para realizar a teurgia. E lembra que o mapa astral tem o Sol, tem o Vênus, tem o Mercúrio? Então, você na verdade tem um anjo para cada planeta do seu mapa astral. E quanto mais você trabalha esses anjos, mais você, entre aspas, evolui espiritualmente. E para cada anjo desse, como por exemplo aqui o Lelahel, que é o anjo dela, tem um daimon oposto, que no caso o daimon oposto é Valefar. Então, quando ela tiver, entre aspas, num dia ruim, quando ela estiver vibrando energia densa, quando ela estiver desanimada, cansada, triste, chateada, ela entra entre muitas aspas, dependendo da tradição, interpreta-se assim, na energia do Daimon Valefar. Mas se ela tá num dia bom, que ela fez orações, que ela tá chamando por Deus, que ela tá lendo livros, estudando, ela entra na energia do anjo Lelahel, e assim ele protege e auxilia mais a ela.
Esses 6 anjos aqui são protegidos pelo anjo principal Metatron, enquanto cá os outros 6 do signo de Touro são protegidos por Raziel e por aí vai. E aí tem toda aqui a tabelinha dos 72 anjos, em cada tradição geralmente faz relações diferentes. E aí vamos dizer que ela está num dia ruim, e ela está no Daimon Valefar. O que é que ela pode fazer para ela voltar para a energia de Lelahel? Segundo a tradição, ela pode fazer o Salmo número 9. Ela pode fazer o Salmo número 9 com o corpo dela virado para a direção onde o sol nasce, fazendo esse salmo meio que como se estivesse recitando um poema, e através disso ela vai se conectar com esse anjo, pedindo o auxílio dele, ele vai provavelmente auxiliá-la a ficar num humor e numa vibe melhor. Lá na época que o Rabino fez o Shem Hamaforest, que é o nome desse estudo dos 72 anjos, ele fez essa imagem aqui, que é essa imagem, onde mostra aqui as 13 letras hebraicas que ele juntou para gerar o nome de cada anjo, e mostra aqui o processo do nome dos 72 anjos. Aqui é o anjo 1, o anjo 2, o anjo 3, e se vocês observarem, ele fez um sol, porque o sol aqui representa Deus. Deus, ele tem esses 72 anjos dentro dele. Ele tem a característica dos 72 anjos dentro dele, e segundo o Shem Hamaforesh, cada anjo é como se fosse uma qualidade de Deus. Então, vamos dizer que Deus é bondoso. Então, um desses raios é a bondade de Deus. Deus é amoroso. Outro raio aqui é o amor de Deus. Deus é generoso. Outro raio aqui. Deus é verdadeiro. Outro raio aqui. E juntando esses 72 raios, juntando essas 72 características, gera aqui o próprio Deus, que é o grande sol, que é Yeshua Ressuscitemundi, sei lá, como a igreja fala, eu esqueci o termo, mas é tipo Yeshua, o Salvador do mundo, Jesus, o Salvador do mundo, ou então Deus, o Salvador do mundo. E aí aqui tem as letras hebraicas, é muito difícil, não vou explicar hoje. Aí tem aqui o nome de cada um dos anjos e por aí vai. E aí tem todo esse diagrama aqui, que era de um livro imenso lá da antiguidade. E aí mostra aqui, ó, cada um dos signos, cada um das partes da árvore da vida e todo esse processo de desenvolvimento da sua essência. Então, cada um dos anjos, na verdade, é uma representação de um dos atributos divinos de Deus, uma das partes positivas de Deus. E juntando tudo aqui, você se tornaria, entre aspas, um Deus. Então, lá na antiguidade, o que é que o Rabino fazia? Dia 1, ele estudava o anjo Verruiá, que é o anjo número 1, e ele aprendia todas as características positivas do anjo Verruiá. E meditava durante metade do dia sobre o anjo Verruiá, no caso, do momento do sol nascente até o sol se pôr. E aí, quando o sol se punha, ele lia e estudava sobre o anjo oposto a Verruiá, o daimon oposto a Verruiá, que é Baal. E aí, durante toda a noite, desde o sol se pôr até o sol se amanhecer, ele estudava sobre as características negativas do daimon Baal e ele percebia nele o que é que ele tinha que fazia ele estar mais próximo do anjo Verruiá e o que é que ele fazia que fazia ele se atrasar e ficar mais perto do daimon Baal ou Baal, dependendo da tradição. Então, esse rabino, esse ser que estava querendo se evoluir, durante 72 dias, ele chamava cada dia um anjo diferente e durante a noite um daimon diferente, e ele ia aprendendo a fazer o processo de autolapidação, para que assim ele conhecesse essas 72 energias, ele desenvolvesse esses 70 atributos divinos nele, e assim ele se tornasse, entre muitas aspas, um Deus, assim como Deus é. Pelo menos, segundo a crença da tradição, era assim. Então, de novo, essa palestra é muito densa. Eu demorei anos para aprender e para entender isso tudo aqui. Eu estou resumindo super rápido. Se vocês quiserem, depois eu faço uma palestra só tirando dúvidas sobre isso daqui. E, de novo, vai estar lá gravado. Vejam a gravação várias vezes até vocês entenderem e por aí vai. Então, existem 72 anjos, que representam a parte positiva da sua alma, e os 72 daimons, que representam a parte negativa da sua alma, que você precisa limpar para poder evoluir, e os anjos eles vão te ajudar a fazer esse processo de evolução.
Lembram que tem 12 signos no zodíaco? Tecnicamente, para você chegar ao auge da sua evolução, você tem que ter aprendido sobre os 12 signos e ter perfeitamente controlado os 12 signos dentro de você. Porque basicamente esses 72 nomes aqui são como se fossem 72 signos. Afinal, cada anjo ele tem características e personalidade, assim como cada signo também tem. Então, na astrologia, você aprende os 12 signos e passa a sua vida inteira observando os pontos negativos do seu signo para você tirar isso de você e olhando os pontos positivos para você desenvolver eles em você. Já na cultura da Kabbalah e nesse contexto aqui do Shem Hamaforesh, você passa a vida estudando os 72 anjos e aprendendo a conectar-se com cada um dos 72 daimons para se libertar deles. Tá vendo aqui esse diagrama da Kabbalah? Aqui representa, no caso, cada um dos anjos que te rege. Aqui seria o anjo da terra. Então aqui é o seu ascendente. O anjo que tiver aqui representa o seu ascendente e ele te protege nesse aspecto. O anjo que está aqui representa a sua lua no mapa astral e ele te protege nesse aspecto. O anjo que está aqui representa o seu Mercúrio no mapa astral e ele te protege nesse aspecto da vida. O anjo que está aqui representa o seu Vênus no mapa astral e ele cuida da sua vida amorosa. Aqui é o anjo que cuida do seu Sol, aqui é o anjo que cuida do seu Marte, aqui é o anjo que cuida do seu Júpiter, aqui é o anjo que cuida do seu Saturno no mapa astral, e aí vem um anjo que cuida de Netuno, se eu não me engano aqui, de Plutão e de... faltou Urano. Se eu não me engano é Urano, Netuno e Plutão. Um negócio assim, é uma ordem dessa. Daqui para baixo eu lembro, aqui eu tô esquecido agora. Então, tecnicamente, durante toda a sua vida, você deveria estar meditando sobre as características desses 10 anjos para assim você conseguir chegar a se tornar um deus em pureza. Geralmente rabinos levam meses meditando em relação a isso para poder chegar ao auge espiritual e ao auge de entendimento da vida deles. Então, o que é que eu pretendo fazer nas próximas palestras? Quem quiser me acompanhar, me acompanhe. Eu vou explicar um anjo por cada vez. Então, sim, eu vou explicar 72 anjos. E nas próximas palestras eu também vou explicar os 72 Daimons e como você se afastar da energia dos 72 Daimons e como você se aproximar da energia dos 72 anjos. Bora lá, só um último aviso para vocês entenderem, porque eu não vou ficar repetindo isso a cada palestra. Vocês precisam entender o que é um Daimon segundo a visão da Kabbalah. Daimon é uma palavra que vem lá do grego e significa espírito. Lembram que eu já fiz a palestra lá explicando o livro O Céu e o Inferno segundo o kardecismo? Lá no livro O Céu e o Inferno eu li todas as partes que falavam da definição de inferno segundo o kardecismo. Lembram que eu falei para vocês que a palavra daimon significa espírito? E lá nessas palestras eu deixei bem claro que a Igreja Católica transformou a palavra daimon na palavra demônio. E eu expliquei também o seguinte, que originalmente, pela visão da igreja, absolutamente todo espírito que não fosse um anjo era um daimon. Porque, de novo, a palavra daimon significa espírito. Toda vez que eu falar espírito aqui, se não tivessem criado a palavra espírito, eu na verdade estaria falando daimon. O daimon, o daimon. Então, em vez de falar, sei lá, espírito obsessor, se não existisse a palavra espírito, eu ia falar daimon obsessor, ou então daimon de luz, ou então seu daimon pessoal. Inclusive tem livros lá de Platão que Platão fala dele conversando com o daimon dele, que era a forma com que ele chamava o anjo guardião e os espíritos protetores dele. Então, a palavra daimon originalmente era para qualquer espírito. Depois que criou-se o contexto, a ideia de que a palavra daimon significa demônio, porque a Igreja Católica, lá num de seus concílios, se eu não me engano, o de Cartago, ela baniu a ideia da existência de espíritos e ela repudiou a ideia de espíritos. Parte disso no de Nicéia, parte no concílio de Cartago, e depois ela fez todo o seu processo de lavagem cerebral para que as pessoas não se conectassem com
espíritos. E também a igreja fez todo um processo quando um rei lá queria se casar com uma mulher, entre aspas, da vida, e ela odiava a ideia de reencarnação, a igreja tirou a reencarnação também dos livros da igreja, porque se ela era uma mulher da vida, segundo a visão da igreja, ela ia ter reencarnações péssimas nas próximas encarnações. Então, se ela seria culpada nas próximas encarnações, ela não queria aceitar a ideia de que ela sofreria isso. Depois procurem no Google a rainha que fez com que a reencarnação deixasse de existir para a igreja. Vocês vão ver que essa história é bem curiosa. Mas, para encerrar, demônio, então, no sentido da Goetia, não significa necessariamente que o espírito é um demônio no sentido ruim cristão que a gente aprendeu. Porque quando eu for explicar aqui cada um dos daimons, vocês vão ver que realmente tem daimons aqui que são infernais, malignos, maléficos, para acabar com a vida da pessoa. Mas tem também daimons aqui que, segundo a descrição, ensinam a curar, ensinam a aprender línguas estrangeiras, ensinam sobre como fazer a previsão do tempo, entre outras coisas. Então não é porque a palavra daimon ou demônio refere-se a algo negativo que absolutamente todos eles farão o mal. É porque na tradição e na época que criaram esses livros e essas interpretações, se você era um espírito, automaticamente categorizava-se o seu nome como daimon. Então, se eu trocar aqui por 72 espíritos da Goetia, tem o mesmo significado de eu falar 72 daimons da Goetia, ou então 72 demônios da Goetia. Ficou claro? Deu para entender? Mas, segundo a tradição cabalista, realmente cada um desses aqui representa a percepção oposta do anjo que está do lado de cá. Aí vocês vão ver, por exemplo, tem um anjo aqui que ele é bom em fazer proteções e defender pessoas de calúnia. Aí vai ter um Daimon K, que ele é ótimo para criar desentendimento, gerar brigas entre as pessoas e espalhar fofocas. E aí vocês vão começar a perceber que cada vez que eu cito aqui um anjo, o Daimon, entre aspas, oposto a ele, representa as características, entre aspas, opostas a esse atributo divino. E aí eu pretendo, nas próximas palestras, explicar cada um desses anjos. Por quê? Porque, por exemplo, se você aí que está me ouvindo é do signo de Câncer, é do signo de Leão, é do signo de Libra, e você vai precisar estudar sobre o anjo, é bem mais fácil se você já tiver alguém que te explicou quais são as características do seu anjo e do seu daimon para você fazer o seu processo de autoconhecimento. E de novo, no seu mapa astral tem vários anjos. Então você não vai aprender só um anjo. Na verdade, você vai aprender o anjo do ascendente, o anjo da lua, o anjo de Mercúrio, o anjo de Vênus, o anjo do Sol, o anjo de Marte, o anjo de Júpiter, o anjo de Saturno e de todos os outros planetas. Então, na verdade, você vai ter que aprender pelo menos 10 anjos e você vai ter que lembrar de cabeça cada um dos anjos. Eu, por exemplo, quando eu fiz durante uma época essa meditação, eu gravei o nome e os atributos do anjo de cada dia da semana e do daimon de cada dia da semana. Então eu fiz essa meditação com cada um dos anjos, chamando cada um dos anjos, cada dia, no horário específico, na data específica, com um salmo específico, pedindo a ele sabedoria, conhecimento, aprendizado e etc, etc. Foi extremamente trabalhoso e cansativo, mas foi muito legal. Então, só aqui rapidinho, porque o horário já não me permite continuar, dando de exemplo o anjo Lelahel, que é o anjo do grau 25 a 30 do signo de Áries, que é o da moça que está aqui na palestra, que é a Ariana. O anjo Lelahel tem aqui as características dele. Cada palestra eu vou ler as características e interpretar. Aqui as análises do que cada um, de quais são as características e os poderes dele. Aqui o Salmo 9, que é a forma de você se conectar com ele. E aqui, se vocês observarem, tem aqui ó, as 3 letras hebraicas que fizeram o nome dele, que é Lamed, Lamed e Ré. Cada letra hebraica tem um significado. O planeta regente, que é Vênus, então ela tem que chamar esse anjo aqui em dia de sexta-feira, que é o dia mais forte para chamar ele. Ele é um serafim,
e a habilidade dele é Deus louvável. Então ele é um anjo que ajuda você a ter fé e a louvar a Deus, a confiar em Deus. E aí, em cada palestra, eu vou explicar um deles e depois o oposto, e vou ensinar como é que vocês podem fazer para cada vez mais se conectar com esses anjos. Aproveitem, vocês me têm de graça. Geralmente um curso disso é muito caro e é muito difícil de aprender, e geralmente rabinos só ensinam isso para outros rabinos. E, enfim, é um processo muito trabalhoso, muito cansativo, mas que ajuda você a ter muito conhecimento e muita percepção da vida para você aprender, e ainda você vai aprender a desenvolver a sua conexão com os seus anjos e tudo mais. De resto é isso. Espero que vocês consigam aprender e me acompanhar nas próximas palestras. Vou fazer os 72 anjos, vou fazer os 72 diamonds, e depois eu quero que vocês pesquisem o nome de cada um dos anjos de vocês, para que quando eu fizer as palestras você já saiba: opa, hoje é o dia do meu anjo da Lua, hoje é o dia do meu anjo de Marte, hoje é o meu dia do anjo de Vênus. E aí você vai ter uma noção melhor e maior de como fazer esse processo de chamar cada um deles. De resto, eu também quero fazer um agradecimento ao pessoal desse site aqui, que é o site Diamond, que me deu permissão para utilizar e mostrar a imagem do site durante todas as palestras. Os donos do site são Gabriel Costa e Gaio Nicodemos, que são esses dois caras aqui, e tem aqui todo o processo do nome deles, o projeto que eles têm, também ensinando sobre esse tema e vários outros temas. Então, muito obrigado a Gabriel Costa e Gaio Nicodemos por dar a possibilidade de eu utilizar o site de vocês para poder mostrar durante essas palestras. De resto é isso, aí eu vou abrir espaço para vocês fazerem perguntas hoje. Eu sei que foi muito assunto, muito tema, mas lembrem-se que vai ficar gravado no YouTube, e eu espero que vocês acompanhem as próximas palestras e tragam dúvidas sobre os anjos de vocês e tudo mais, que aí vai ser um processo muito mais divertido de vivenciar e de aprender em conjunto. De resto, não se esqueça, o sucesso é a única possibilidade.